Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de um assunto que deve estar na cabeça de muitas pessoas. Com essa vitória agora, o São Paulo foi a 33 pontos e pode chegar a 42 se vencer todos os jogos que lhe estão restando. 3 jogos, são todos contra oponentes da parte de baixo. Amanhã tem um jogo, um confronto direto entre Atlético Mineiro e Flamengo. Um deles pode ficar mais distante do time paulista caso ele vença as partidas que lhe restam. Então, assim, a condição para o São Paulo a começar a abrir liderança na frente começa a crescer, visto os confrontos que esses times estão tendo e o fato de que muitos deles ainda estão vivos em competições como a Libertadores, a Copa do Brasil. O São Paulo ainda está nas quartas de final da Copa do Brasil, mas parece um cenário favorável ao time paulista começar a abrir distância na liderança do Brasileirão e buscar o 7º título do Campeonato Brasileiro e sair da fila, né? O São Paulo não ganha um título do Brasileiro desde a época que o Muricy Ramalho era técnico do time. Fato é que assim, as pessoas vão começar a perguntar: o São Paulo, na situação atual, é o favorito ao Campeonato Brasileiro? E a minha resposta vai ser uma resposta, vou te falar, ninguém vai ficar muito feliz. Depende. Porque assim, as condições que a gente tem que entender o Brasileirão neste momento, o calendário atual que foi afetado pela pandemia, é simples de entender que o São Paulo não pode ser sim beneficiado pelo desgaste extra que Internacional e Flamengo vão ter. O Flamengo vai continuar na Libertadores, Internacional também, isso depende de quão longe eles vão na competição, não duvido nada do Flamengo sair para o Racing. O Internacional tem um confronto muito difícil com o Boca Juniors. Então, assim, quão longe esses times vão na Libertadores pode influenciar no Brasileirão. E o Brasileirão parece não ser uma prioridade tão grande para esses times, por mais que eles estejam com boas campanhas. Só que, assim, o Campeonato Brasileiro, nessa situação de extremo cansaço, vira um campeonato de quem tropeça menos. Porque a pontuação nesse primeiro turno foi baixa, é isso que as pessoas têm que entender. Internacional e Flamengo terminaram o primeiro turno com 35 pontos. Se eles dobram essa pontuação, se tipo assim, se repetem a campanha do primeiro turno no segundo, eles chegam a 70. Isso não é uma pontuação muito boa. Isso é uma pontuação que lhe daria o 4º lugar na última temporada, se não me falha a memória. Porque o Santos ficou com 72, o Palmeiras com 71, ou seja, não é uma pontuação muito boa. Então, assim, isso mostra que há campanhas que estão muito instáveis e que não estão conseguindo resultados muito positivos e que abre a janela para que times com elencos que não são tão bons e que tem um mínimo de organização tática comece a crescer na temporada. É por isso que o Fluminense, por exemplo, não está morto na briga pelo título, talvez. E é por isso, talvez, com times como Santos e Grêmio começaram a ressurgir na briga pelo título. O Grêmio, que estava mais na parte de baixo da temporada, foi só engrenar um pouquinho, que já começou a aparecer um pouco mais em cima. Então, assim, na minha opinião, 8 times nesse momento brigam pela liderança do campeonato, visto como o campeonato está instável, muitos times tropeçando e oscilando demais. Que é Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos, Palmeiras. Esses são os 8 times que estão brigando pela liderança, talvez, do título do Brasileirão. E eu acho que isso pode ser decidido em quem tropeça menos. Mas a questão é que, e tem uma outra alternativa que pode acontecer, que aí que vem o depende. Se depender de quem tropeça menos, São Paulo é claramente o favorito, porque ele só tem 2 derrotas até agora na temporada, tem vencido jogos assim chave nesse momento, porque venceu do Flamengo, venceu do Fluminense, obviamente perdeu para o Atlético, mas teve um gol mal anulado que poderia mudar um pouco a história do jogo, foi bem contra o Internacional, acabou não vencendo com um pouco de azar, talvez um pouco falta de competência dos atacantes, então assim, tem vencido jogos chaves, tem tido uma dificuldade com times da parte de baixo da tabela, e nesse tipo de campeonato ele tem muita vantagem nesse sentido. E está se aproveitando bem do cansaço dos times que estão à frente na tabela. E aí vem a segunda opção do depende. Porque se tem times que se começarem a se ajustar por ter elencos melhores, podem ser uma ameaça ao São Paulo nesse campeonato brasileiro. E eu listo 3 times. Atlético Mineiro, por não ter que jogar em outras competições, está fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, então ele está se dedicando inteiramente ao Brasileirão. E isso, na minha opinião, mostra que não precisa de elenco de rotação, tudo isso, apesar das datas FIFA, o Atlético tem jogadores que são convocados. O Palmeiras, esse tem que precisa de elenco de rotação, mas tem um elenco muito forte, e o Flamengo. Só que acontece, Palmeiras e Flamengo estão com problemas técnicos, assim, os técnicos não estão conseguindo se achar, Palmeiras agora está com um novo técnico, acho até que podiam ter mantido o Cebola, não acho que ele estava fazendo um mau trabalho, está fazendo um time jogar muito bem, e o Flamengo, o Torrente até agora faz um trabalho muito abaixo da média, na minha opinião, assim, o Jorge Jesus, ele chegou a pontuações acima de 80, esse Torrente dobra a pontuação do primeiro turno e chega a 70, então assim, o trabalho do Torrente, tendo um time melhor, com mais opções, um elenco de rotação muito forte,
deixa bastante a desejar. Então, acho que o Torrente, na minha opinião, não é um técnico fantástico e eu acho que o Flamengo está deixando bastante a desejar. Mas se ele se ajusta, é um concorrente claro ao título, visto que o Jorge Jesus fez ano passado, o quanto o time engatilhou uma sequência fantástica, não teve como ninguém alcançar. Se o Atlético Mineiro consegue engatilhar uma sequência que ele já chegou a ter na temporada, também fica complicado. O Palmeiras também, se conseguir se ajustar com o Abel Ferreira, fica complicado. Mas a questão é isso, fica no si. No momento a gente tem o campeonato instável, e no campeonato instável o São Paulo mostra ser o time no momento mais forte, porque ele oscila menos. A montanha-russa dele desce muito menos que a de outros times. O Flamengo, em certo momento, está vencendo de times assim muito fortes, está batendo de frente, está jogando muito forte, mas tem horas que ele perde para Ceará, tem horas que ele perde para Atlético Goianiense. O Internacional, por exemplo, joga muito bem, venceu o Atlético Mineiro, mas perdeu para o Goiás, entende? São times que estão oscilando muito. O Internacional não tem um bom elenco de rotação, mas tem um técnico excelente. Eu acho que o São Paulo está mediando aquele negócio. Não tem um elenco mais forte, não tem o melhor trabalho técnico. O Diniz não é o técnico da temporada, na minha opinião, é o Kudê. Mas assim, se levar o nível dos talentos, eles se equalizam bem e estão conseguindo, na soma dos dois, ser o melhor time do Brasileirão até agora. Porque assim, se a gente pega Flamengo, trabalho, o elenco, muito melhor que o do São Paulo, mas trabalho técnico bem inferior, na minha opinião. O trabalho do Torrente, na minha opinião, é inferior do Diniz no Brasileirão. A gente pega, talvez assim, o Atlético Mineiro. O elenco é ligeiramente superior ao do São Paulo. Acho o elenco melhor, mas o trabalho técnico está devendo. O São Paulo, na minha opinião, está devendo muito, porque ele não tem que descansar o time, assim, ele não tem problemas com o descanso do time, tem o tempo todo para treinar, o time parece mais desorganizado, então, assim, vulnerável muito ao contra-ataque. São Paulo está devendo. E a gente também tem o Internacional, que tem um excelente trabalho técnico. Na minha opinião, o Kudê está fazendo um trabalho melhor que o Diniz, mas não tem um elenco de rotação, é um elenco, na minha opinião, inferior do São Paulo. Então, o São Paulo consegue ser favorito nas condições atuais. O Palmeiras também tem um elenco muito forte, perdeu muito tempo com o Luxemburgo, e basta saber onde o Abel Ferreira vai colocar esse time. Mas o fato é que no momento o São Paulo consegue equilibrar bem essa balança entre o elenco e o trabalho técnico. Se o trabalho técnico evoluir muito, o São Paulo pode encaixar uma boa sequência e pode ser inalcançável. A gente tem que lembrar, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro amanhã. Se o Flamengo perde para o Atlético e o São Paulo ganha os jogos que sobram, ele abre 7 pontos para o Atlético de vantagem, para o Flamengo. Então, assim, é uma vantagem que é muito grande, ainda mais no campeonato que as pessoas estão tropeçando muito. Pode ser nada, pode ser que o São Paulo enfrente uma sequência ruim e o Flamengo enfrente uma sequência boa. Mas se manter o nível atual, cada vantagem vale ouro. Então, assim, no momento o São Paulo pode ser sim favorito no campeonato instável, mas depende muito do que vai acontecer. Se alguns times se ajustarem e começarem a jogar mais próximo do seu potencial máximo, aí complica um pouco para o time paulista. Mas no momento, visto como está o quadro atual, acredito que o São Paulo de Fernando Diniz, no momento, disputa com um ligeiro favorito no Campeonato Brasileiro. Mas resta saber o que vai acontecer daqui para frente, porque pode ser que o São Paulo perca essa boa fase, destaque 4 vitórias nos últimos 5 jogos, comece a ter algumas derrotas, ou pode ser que os outros times se ajustem e engulam o São Paulo no final da temporada. Mas o fato é que não dá para prever muito o que vai acontecer, até porque esse Campeonato Brasileiro tem sido muito imprevisível. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.